Olá pessoal, eu sou o chefe Renan Salme e bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje, a gente vai fazer uma viagem para o nosso país vizinho, Venezuela, e eu vou trazer um prato super tradicional deles que se chama arepas. Eu tenho muitos amigos venezuelanos aqui em Dublin e que me apresentaram essa delícia de receita e eu quero poder reproduzir para vocês aprenderem também. É simples, fácil e prático de fazer. Essa arepas que eu vou fazer, ela se chama Reina Pepiada. Ela é feita com frango desfiado e um avocado bem cremoso junto com maionese. A gente vai cozinhar o frango com minha base de sabor, os aromáticos, e depois a gente vai desfiar ele e vai fazer o nosso creme de abacate para misturar junto. Eu vou pôr aqui um azeite, minha panela aqui já está quente. Aqui eu tenho cebola, cenoura, salsão, alho, lembrando do mirepoix, que eu já falei para vocês, que são bases de sabor. Eu vou refogar eles, e isso nada mais é para deixar o frango mais rico, mais saboroso, mais aromático. Eu vou dar uma refogadinha neles, até eles ficarem um pouquinho moreninho. O meu legumes agora ganhou cor, tá um cheiro bem gostoso. Eu vou acrescentar minhas ervas aromáticas, um alecrim, salsinha e eu tenho folhas de louro também. O meu frango. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, que eu amo pimenta do reino. E vou acrescentar água agora. Vou acrescentar o sal também, umas 2 pitadinhas mais ou menos. Vou deixar ele cozinhando por mais ou menos 40 minutos até eu conseguir desfiar ele bem. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a receita tradicional. A farinha da arepas é como se fosse uma farinha parecida com fubá, é uma farinha feita de milho. Para 2 medidas de farinha de arepas, 2,5 de água, certo? Vou colocar aqui minha farinha. Essa farinha provavelmente você pode encontrar no Brasil já, muito fácil, não é difícil de achar. Ela se chama pan e ela é bem parecida com o fubá que a gente tem no Brasil. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Eu tenho vários amigos venezuelanos e eu fiz uma pesquisa com eles perguntando como que eles fazem. E eles são de diferentes partes da Venezuela, então às vezes tem diferentes métodos de fazer. Alguns acrescentam um pouquinho de óleo na massa e outros amigos meus não acrescentam. Eu fiz das duas formas, não senti muita diferença. Eu vou fazer aqui com vocês sem o óleo. Mas se você quiser adicionar um pouquinho de óleo, uma colherzinha de sopa de óleo, pode acrescentar também. Vou pôr a minha água e vou misturar. A gente vai mexer ela mais ou menos por uns 2 minutinhos e ela vai ganhando forma. E o negócio aqui é pôr a mão na massa mesmo, não tem frescura. A gente tem que sentir a comida. Essa é a textura que fica a massa. Ela não gruda na mão, ó. A gente vai reservar ela aqui porque eu vou esperar o meu recheio ficar pronto. Por aqui no potinho. E como vocês sabem, eu gosto muito de inventar, de criar coisas na cozinha. Eu vim trazer uma coisa diferente, uma arepa diferente. Eu pensei assim, eu vou fazer uma arepa tradicional, mas aí agora eu gosto de dar o meu toque. A gente vai fazer arepas coloridas. Vou pôr minha farinha aqui, um pouquinho de sal. Eu vou pegar o meu processador. Aqui eu tenho espinafre, que eu apenas branqueei, eu já expliquei o que é branquear no vídeo do tomatinho, vocês vão lá e acessam. Branqueei, joguei na água quente e joguei na água fria. A gente vai processar ele com a mesma quantidade de água. O que eu quero com isso? Eu quero extrair toda a cor do espinafre para atingir a minha massa. Vamos processar agora. Tenho aqui minha mistura de espinafre com água processada. Olha como ficou bem verdinho. Vou acrescentar aqui dentro. Eu vou medir de novo, porque eu quero que esteja exato, porque o espinafre solta água também. Olha essa cor que linda que o espinafre soltou. Eu vou pôr 1, 2. Aqui a gente vai fazer o mesmo processo, vai misturar. Essa primeira aqui, eu tinha esquecido de falar, eu cobri com plástico filme, só para ela não ressecar.
O espinafre ele não vai dar muito sabor, não vai ter sabor marcante de espinafre. Ele vai dar mais uma coloração, que é o que a gente quer nessas arepas. E a gente não pode esquecer de falar que quando a gente fala de cozinha venezuelana, tem muita influência indígena que a gente encontra nesses pratos, né? Olha que linda que ela fica, olha essa coloração, ela não gruda mais na mão. Vou deixar ela descansando por 5 minutinhos aqui do lado e vou cobrir com filme plástico para ela não ressecar. Agora eu vou fazer a arepa colorida de beterraba. Aqui eu tenho essa beterraba, que você pode pôr ela ou cozida ou fresca. A gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez com a tradicional e com a de espinafre. Meu frango está cozido agora, eu vou mostrar para vocês como que eu desfio. A gente vai pegar o fouet e vai bater assim, ó. E é bom você fazer isso quando o frango tá quente, que fica bem mais fácil. Olha como ele fica bem desfiadinho. Esse caldo que sobrou do frango, ele é muito rico. Não joguem fora, dá pra gente usar em muitas preparações. Dá pra gente usar num caldo de risoto. Dá pra gente usar em diversos pratos. A gente só precisa coar ele. E ele tá muito sabor presente de frango junto com os aromáticos. Agora a gente vai fazer a preparação do recheio. O meu frango já tá aqui pronto, desfiado. Tô deixando ele esfriar um pouquinho. E agora a gente vai fazer a parte do abacate e misturar tudo. Vou colocar todos os meus abacates aqui agora. Eu gosto de deixar o abacate para fazer no último momento, para ele não ficar muito preto, não oxidar. Agora a gente vai colocar o limão, que ele vai ajudar o abacate a não escurecer. Eu vou fazer como se fosse um purê de abacate. Eu vou amassar ele com fouet mesmo. O interessante aqui é você amassar e não processar o abacate, porque a gente vai perder textura se a gente processar ele. Essa é a textura que fica. Agora a gente vai adicionar a maionese, que vai trazer mais textura pro nosso recheio. Vai deixar ele mais untuoso. Você pode usar também iogurte, se você preferir, se você tiver de dieta ou se você não gostar de maionese. Cebola, que eu fatiei ela. Agora eu vou picar o meu coentro, que ele vai trazer um pouco de frescor pro meu prato. E não precisa picar ele pequenininho, pode deixar ali grande pra gente morder ele mesmo, pra gente sentir ele. Quem não gosta de coriander, pode colocar salsinha, não tem problema. Vou acrescentar o sal agora. E depois eu acerto, eu vou experimentar e depois a gente acerta. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino. Vou entrar com o meu frango, que já tá frio agora. Agora a gente vai misturar. O abacate vai trazer uma cremosidade junto com a maionese. O limão e o coriander vai trazer um pouco de frescor pro nosso prato. E a cebola vai deixar um pouco mais crocante, vai dar uma crocância no nosso prato. Recheio já pronto, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente grelha as arepas. Lembrando que as arepas elas podem ser feitas grelhadas no forno ou fritas. Eu vou pegar minha massa aqui, tá bem linda. Eu vou cortar ela em 3 partes iguais. Vou pegar a parte que eu cortei, vou amassar assim, ó. E vou fazendo com a palma da mão, vou girando ela. Tentar deixando ela de uma forma mais redondinha. Essa é a espessura que eu deixo, ó. Tem mais ou menos a espessura do meu dedo. E eu vou fazer as outras também. Eu vou tentar fazer tudo do mesmo tamanho. Acerto as laterais. Eu vou tentar deixar do mesmo tamanho. E agora eu vou fazer com a tradicional. Vou abrir da mesma forma, dando uns tapinhas nela e acertando as laterais. Agora a gente vai grelhar nossa arepa. Eu escolhi esse grill para ela ficar com aquelas marquinhas de grelhado, mas você pode usar a panela que você tiver, desde que esteja antiaderente. Eu vou pegar o meu azeite que ele é de spray, você pode usar ou o óleo normal ou o azeite normal que você tiver aí em casa. Vou posicionar minhas arepas aqui. Uma coisa que eu fiz foi, eu hidratei um pouquinho as minhas arepas, porque aqui tá muito quente no estúdio, e eu peguei um pouquinho de água, ó, e só fiz assim, ó, tá? Pra ela não ficar muito ressecada, antes de colocar na grelha. Eu vou deixar ela aqui agora, mais ou menos uns 4 a 6 minutos, até ela fazer as marquinhas. Eu vou virar minha arepa agora.
Olha que linda que ela ficou toda marcadinha. O segredo para ela ficar com esses risquinhos de grelhado é você deixar ela e não mexer mais. Agora eu vou tirar minhas arepas e vou colocar ela no forno. Olha que linda que ela ficou. Vou posicionar na grelha. E forno mais ou menos 10 minutinhos só para ela cozinhar por dentro. Depois disso a gente vai rechear e eu vou experimentar com vocês. Fica aí. Ai, aleluias! Olha como ela fica. Ela dá uma inflada. Se a gente dá uma batidinha nela assim, dá pra ver que ela tá oca no meio. Eu vou abrir ela pra vocês. Ela tá bem quentinha e vou rechear e vou experimentar com vocês. Não abre ela toda. Ó, mais ou menos assim. Olha essa fumacinha, que linda. Vou pôr o recheio agora. Você pode pôr manteiga aqui, que fica uma delícia. E só comer assim. Eu gosto dela bem gordinha, bem recheada. Olha que linda. E as arepas estão prontas, estão bem lindas, bem recheadas. E agora eu tô numa grande dúvida, não sei qual que eu vou provar. É claro, eu vou provar todas, né? E eu vou te avisando que a minha barba vai ficar toda suja, porque eu vou dar uma mordida bem grande. Muitas graças, Venezuela. Gente, esse tipo de comida é assim, pra você comer, se lambuzar mesmo, sabe? Não tem frescura. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de ir lá no meu canal, curtir, compartilhar, comentar. Eu vou amar receber os seus comentários e me ajudar a espalhar sabor pra todo mundo. Eu vou nessa. Um beijo, gratidão, tchau!